propósitos de Deus para a família e quanto o inimigo luta contra isso. O inimigo sempre luta contra os planos e os propósitos de Deus, sempre. E você precisa estar ciente disso, que o inimigo sempre vai estar lutando contra os propósitos de Deus, sempre. E sempre vai estar lutando contra a família. Agora não te assusta com isto, porque Deus sempre prometeu que o inimigo não prevalece contra a igreja do Senhor e que ele também não pode tocar aquele que está na mão do Senhor. E o Senhor Jesus disse que ninguém pode arrebatar alguém da mão dele, né, quando estamos na mão do Senhor. Então nós temos a certeza, a garantia da nossa vitória quando estamos em Cristo Jesus. E hoje eu quero falar algumas coisas para o casal. Amém? Essa época também de final de ano é uma época romântica, não é verdade? Ninguém disse amém? Nós estamos na primavera ainda, né? E a nossa cidade também é conhecida como... quê? Isso é coisa de poeta, é coisa romântica, né? Você acha que isso é pecado, ser romântico? Não, mas é que eu já vi gente que Deus o livre falar certas coisas na igreja, né? A pessoa é adolescente e já começa a namorar, né? E deve namorar a vida inteira. Sim ou não? Será? Tá bom, uns disseram sim, outros ficaram em dúvida, os caras assustados. Que é isso, pastor? Então tem uns que acham que não, né? Agora, tem um livro na Bíblia que é muito romântico, sim ou não? E qual é que é esse livro? Cantares de Salomão. Tem gente que acha que esse livro nem devia estar na Bíblia. Sabia disso? Mas ele é profundo e é muito bom. E ele fala de amor e ele fala de coisas românticas. Claro que ele tem dois lados. Tem o lado espiritual que simboliza Cristo e a igreja. E nisso a gente tira lições profundas. Mas também ele está falando do amor do casal, marido e mulher. E se ele fala disto, eu vejo que Deus se preocupa com isto no meio da igreja, no meio de seus filhos. E primeiro, quando Deus formou o casal e abençoou a família, foi para a felicidade, né, do casal. Deus uniu e abençoou a família para viverem bem, serem felizes e terem prazeres na sua vida conjugal. Assim Deus fez. Então esse trato é importante. E eu comecei a dar uma lida nesse assunto para falar hoje sobre como o homem vê a sua amada e como a sua amada vê o seu amado. E como é os tratos, às vezes, nestas coisas dentro da palavra de Deus aqui. E eu achei interessante. Por exemplo, em Cantares 4, verso 7, ele diz assim: tu és toda formosa, amada minha, e em ti não há mancha. Uma outra tradução diz assim: em ti não há defeito. Defeito ou mancha, conforme a tradução bíblica. E ele diz: tu é toda formosa. Glória a Jesus. Você já disse para sua esposa isso? Eu vi uns aleluia meio amarelinho. Você já disse isso para sua esposa? É interessante esse negócio, é ou não é? É interessante. Agora, guarda essa frase assim, ó: quem olha com amor, vê com perfeição. Diz para o seu esposo, diz para a sua esposa aí: quem olha com amor, vê com perfeição. Diz isso aí. Então pode que alguém diga: mas que bonita, não tem nada de bonito. Ele ou ela, né? Mas a pessoa que ama olha e diz: mas é lindinho, mas é lindinha, né? Mas é o benzinho. Aleluia. É verdade ou não é? Tu és toda formosa, amada minha, aleluia. Em ti não há defeitos, não há mancha. Glória a Jesus. Às vezes não é na igreja, aqueles que não pertencem à igreja, que não tiveram a vida mudada por Jesus, né? Então às vezes a gente passa, está saindo até tampa de panela pela janela, né? Mas no meio do crente não, né? Aleluia, porque Jesus já mudou esse negócio todo. É verdade. Olha, antes de eu ser obreiro, ser pastor, eu fui fotógrafo. Trabalhei tempo de fotógrafo. Fotografei muito casamento, muito aniversário, bailes de debutantes, essas coisas. Mas fotografei muito casamento. E olha, uma vez, num certo casamento, faz tempo e não foi aqui nessa cidade, então não tem problema. Coitadinha da noiva, sem um dentinho assim, né? Um zoinho menor que o outro, meio vesguinho. Caminhava meio tortinha.
O noivo então, né, coitado. Mas os dois eram tão apaixonados, tão felizes, e estava tão bonita aquela festa. E a gente olhava, mas que coisa. É isso, o amor vê com perfeição. Aleluia, isso funciona dentro da igreja. Se você ama a igreja, você não vê defeito na igreja. Mas se você não ama Cristo na igreja, você só vê defeito na vida dos outros. Assim também é dentro de casa. Se você ama verdadeiramente, você não vê os defeitos. Isso é bíblico? É bíblico. Vê Provérbios 10 e 12. O amor cobre todas as transgressões. Mas não é só esse. Tem ainda 1 Pedro 4 e 8. Mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. E essa de Provérbios 10, 12 é muito boa. O amor cobre todas as transgressões. Então dá para dizer que quem olha com amor, vê com, como é que é? Perfeição. Está entendendo, irmão? Agora, a Bíblia coloca o amor como base de todas as coisas. E isso é interessante. Agora, a pessoa que ama, ele é muitas vezes incompreendido. E um exemplo disso é o pastor da igreja. A pessoa mais incompreendida dentro da igreja é o pastor, sabiam disso? E essa semana, é ou não é? Essa semana eu ainda falava com uma pessoa, não daqui, e eu disse isso. Estava queixando e falando do pastor, porque o pastor fez isso, porque o pastor fez aquilo, que o pastor devia ser assim, porque o pastor devia fazer assado, porque não sei o quê, tá, aquelas coisas. Aí, deixei, dali a pouco, eu digo, olha, acontece o seguinte, o pastor sabe de coisa que o membro da igreja não sabe. O pastor sabe de coisa das famílias que os outros não sabem. O pastor tem que tomar decisões diferentes com um e com o outro, porque ele sabe das coisas que o resto da igreja não sabe. Então a igreja tem que confiar no pastor, tem que acreditar que o pastor está fazendo a coisa certa. Ah, mas acho que ele tratou fulano assim, fulano diferente. Ele sabe por que tratou diferente alguma coisa da vida de um, da vida do outro? Não tem um padrão assim para todo mundo, tem que ser igual. Porque sabe de coisas que o outro não sabe. Só que o pastor ama todo mundo. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 13 que o amor é sofredor, não é verdade? O amor é sofredor. Diz tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então a pessoa que ama, ele está sempre acreditando na bênção, no bem, na melhora. Ele está sempre apostando que vai melhorar. Então nisso que o amor encobre os defeitos. E aquela pessoa que verdadeiramente ama, tolera mais fácil os defeitos do seu esposo ou da sua esposa. E essa palavra que lemos aqui é o esposo falando. Tu és toda formosa, amada minha, aleluia, em ti não há manchas. Então isso é o que ele acredita e espera da sua amada. E ela tem que corresponder a isso. Tem que corresponder, sim ou não? É ou não é? Sim. Tem que fazer um esforço para corresponder. Então aquela esposa caprichosa, né, arrumadinha, cuidadosa consigo mesmo, enfim, agrada o esposo, né? Olha lá Cantares 4 e 9. Enlevaste meu coração, minha irmã, noiva minha. Enlevaste meu coração com um dos teus olhares, com um dos colares do teu pescoço. Isso é romantismo, não é? Essa palavra enlevar significa arrebatar a alma, cativar, pôr em êxtase ou encantar a pessoa. É aquela expressão que os românticos de hoje dizem, né? Roubou meu coração. Quem é que tem o coração roubado aí? Vou baixar o ladrão aí. Então é o que diz ali. Enlevaste a minha alma. Então o que o esposo está declarando? Que ela ganhou, conquistou o seu coração, arrebatou. Então quando eu olho para essas coisas, eu vejo que a Bíblia realmente, Deus, através da sua palavra, mostra isso e se preocupa que você tenha um ótimo relacionamento com sua esposa, com seu esposo, amém? Que o casal tenha isso. Porque há um trato especial desse amor, desse carinho que deve existir. Então quando diz que arrebatou a alma, o coração, os seus sentidos, diz ele com o seu olhar, e desta outra parte aqui que fala de beleza e aparências, enfim, também, nós podemos ver nisto, né, que há da parte de Deus esse entendimento, porque Ele colocou em nós esse sentimento.
E se ele colocou isso em nós, isso deve ser tratado, cultivado. Porque a Bíblia recomenda isto para que haja fidelidade dentro do lar, dentro do matrimônio, de esposo com esposa, e que haja essa fidelidade. Então esse amor deve ser cultivado, tratado, mantido, para que não haja dentro do casal aquela carência que leva muitas vezes a pecar. É verdade, porque muitas vezes vira um campo de guerra dentro do lar, em vez de ser um ambiente romântico, de carinho, de amor, de afeto entre o casal, vira um campo de guerra. E aí começa a olhar para fora, para as coisas bonitas que passam na rua, né? Porque o diabo não apresenta nada feio. O Ronaldo riu por quê? Mas é verdade. Se o diabo apresenta um prato feio, sujo, nojento para ti, você vai pegar? Ninguém pega. Então o prato que o diabo prepara, a armadilha que ele põe lá fora é atraente aos olhos, é bonito. Senão ninguém pecava. É verdade ou não? Vamos ser franco. Por que a pessoa peca? Porque por causa disso, às vezes em casa virou uma tribulação. É briga, é guerra, tá? É relaxamento, é mal cuidado, mal arrumado e tudo mais, né? Vira naquela coisa. Aí sai na rua, não sabe como é que é lá dentro de casa, mas na rua vê tudo bonitinho, né? E aí começa a espichar o pescoço para fora da casa, né? Dali a pouco, tá de olho comprido lá para a rua e acaba fazendo bobagem. E às vezes é porque um dos companheiros botou as coisas a perder dentro de casa. Mano. Então ser romântico dentro de casa, continuar namorando depois de casado, é claro, o seu companheiro, a sua companheira, não é pecado. Não é pecado. É uma provisão de Deus para a felicidade do casal. Deus quer o casal feliz, abençoado. E de vez em quando até é bom você mandar o filhinho para a casa da vovó. Ô vovó, cuida um pouco do filhinho, da filhinha aí. Deixa eu curtir um dia com a minha esposa. Dá umas férias aí, deixa eu ter um dia especial com a minha esposa, o meu esposo. Nós vamos sair, nós vamos fazer alguma coisa diferente. Para isso tem as vovó, amém? Aleluia. Glória a Deus, vocês estão indo, mas é interessante, né? Cantares 4:10. Quão doce é o teu amor, minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que o de toda a sorte de especiarias. Aleluia. Aqui a gente vê o marido aí, o esposo, de uma maneira romântica, cantando. Talvez essa linguagem bíblica fica um pouco difícil de a gente entender a profundidade disso. E você diz, mas o que é unguento? O que é isso? Talvez hoje nós diríamos diferente. Os teus aromas são melhor do que um perfume francês, né? Um Christian Dior, um Montblanc, um Azarro, alguma coisa assim. As mulheres gostam muito de Chanel 5, compra, dá de presente para sua esposa. Custa uns R$300 um vidrinho, tá? Aí talvez a gente diria assim, né? Hoje nós diríamos assim, né? É melhor que um Calvin Klein ou alguma coisa assim. Não, o que ele falou aqui era algo muito caro daquela época, né? E hoje o mais caro são esses perfumes franceses aí. Tem outros que eu nem sei o nome, né? Mas esses famosos aí, né? Então aí você imagina, o esposo chega e diz para ela, olha, o teu aroma, o teu cheiro, o teu capricho, amém? Aleluia, teu cuidado é mais agradável do que os perfumes importados, aí essas especiarias todas. Por quê? Porque o amor vê com perfeição, amém, irmão? Está entendendo? Aleluia. Então isso é mais importante. Agora diz ele aqui que quanto melhor é o teu amor do que o vinho, porque o vinho tem o símbolo de alegria, e é uma bebida antiga e muito usada na época, então ela tinha esse símbolo de alegria. Nas festas, a bebida comum naquela época era a mais popular, usada, né? Mais usada era o vinho. Então o vinho tem esse símbolo de alegria, de prazeres e coisas. E ele diz, para mim é melhor o teu amor do que o vinho. Isso às vezes faz a gente pensar, né? Por que alguns trocam a família, às vezes, pelo vício, pela bebida, pela droga, por outras coisas, que não tem prazer em casa, às vezes, que tem uma família bagunçada, onde o diabo entrou e atrapalhou tudo, né? E aqui ele fala da esposa doce no seu trato, e a gente vê aqui essa palavra doce, significando no carinho, seu trato, seu afeto com doçura. Isso é bom trato, é educação, é respeito. E ele espera isso, o marido espera isso da sua esposa, né? E ele pode dizer, o teu amor é melhor que o vinho. Então realmente Deus se preocupa que isto
seja cultivado em nosso meio. Existem algumas coisas, irmão, que são complexos do mundo, que às vezes o casal, depois de uma certa idade, tem vergonha de sair de mão dada na rua, ou sair abraçado. E casais já com uma certa idade, assim, uma meia idade, por aí adiante, que às vezes tem vergonha de sair de mãos dadas, ou sair abraçado, botar a mão no ombro da esposa, ou sair junto, é como se fosse uma coisa, isso é coisa só para jovem, mas não tem idade isso. E quanto mais idade a pessoa tem, mais necessidade de companheirismo ele tem, ou ela tem, mais necessidade tem. Então realmente deve haver um comprometimento nesse sentido, entre casal. Deus quer isso, irmão. Deus quer esse negócio, senão não estaria isto na Bíblia. Eu confesso assim que, tempo de menino, comecei a me dedicar desde jovem à palavra de Deus, e comecei a ler, eu também não entendia por que esse livro da Bíblia, Cantares. As primeiras vezes que eu comecei a ler isso, eu não entendia por quê. E realmente, se você for ler ali, tem várias expressões, né, que alguns acham meio estranho para estar na Bíblia. Mas quando você olha desse ângulo, sobre o amor do casal e como Deus quer isto e abençoou a união conjugal, e quando isto tem uma figura do relacionamento da igreja com Cristo, esposa e esposa, a gente começa a ver a espiritualidade, o lado profundo que há nesse livro. E como Deus realmente se preocupou e se preocupa com o bem-estar do casal. Vivemos momento que tem que ser despertado, vivificado esse amor dentro da família. E outra coisa, os filhos seguem o exemplo dos pais. Se os filhos começam a ver que os seus pais se tratam com amor, com carinho, com afeto ao outro, e são carinhosos um com o outro, eles vão aprender isso para a família. Nós estávamos cantando um corinho que fala mais ou menos nesse sentido da descendência, como é que era? Que é um corinho que eu não conheço ainda, direito ali. Mas fala que a descendência será abençoada e levará as nações, como é? Como bom perfume, os meus filhos perfumarão as nações. Mais ou menos assim. Tem um salmo, parece que é 127, que diz que os filhos da mocidade são como flechas na mão do valente, do arqueiro. E a gente pensa nisso, que a gente cria os filhos, chega a sua idade adulta e eles saem. É normal. Se casam, vão seguir a sua vida. Então é como a flecha que você lançou, ela vai. E nesse corinho diz que os nossos filhos vão levar esse perfume e vão perfumar as nações, é por onde eles andarem. Por quê? Porque eles tomam como exemplo o que eles veem dentro de casa. É a primeira lição e a primeira influência que vai estar na vida deles. E nesta área, assim, sem dúvida, isso aí marca mesmo, tá? Porque se eles veem um pai e uma mãe que se maltratam, que não se respeitam, eles vão ter a ideia, porque eles aprendem desde criança, quando ainda não conseguem discernir as coisas, isso vai ficar implantado na mente, no subconsciente deles, e eles vão agir assim quando adulto. Que ser casado é uma coisa ruim, é um campo de guerra, é uma coisa difícil, que é uma vida atribulada. E tem muitos casais que deixam transparecer isso. Queixam do outro, se ofendem o outro, falam mal um do outro, se queixam e passam para as crianças, os outros que realmente, por que hoje está tão desacreditado o casamento no meio da nossa sociedade? Está tão desacreditado família no meio da sociedade? Porque se passou essa imagem que viver uma vida conjugal é uma coisa pesada, complicada, sem graça e difícil. Por quê? Porque as pessoas às vezes são muito românticas enquanto são namorados, depois que casam deixam de tratar direito um ao outro. Por não saber, às vezes, administrar os problemas, as situações, e em vez de se ajudar, começam a culpar o outro, a guerrear com o outro, em vez de cultivar aquele amor e se ajudar aquilo que prometeram um ao outro quando era solteiro, quando era namorado. Então eu vejo aqui que o romantismo, o amor, o afeto, o carinho, deve ser muito mais depois de casado do que antes. Amém? Quem olha com amor... Aleluia! Vamos repetir mais forte? Quem olha com amor? Agora diz aí para o seu amado, para a sua amada, hoje, a partir de hoje eu vou te olhar só com amor. Diz aí, a partir de hoje eu vou só te olhar com amor. Aleluia!
O ano que vem vai multiplicar essa igreja com um monte de filhos. Aleluia! Ah, casal romântico, né? Ah, tem 2 jeitos de crescer a igreja. Um é com os filhos dos crentes, o outro é você ganhar alma para Jesus, amém? Então você escolhe de que maneira você vai ajudar a igreja a crescer. Aleluia! Escolhe aí a maneira que você vai fazer a igreja crescer, né? Ou você vai encher de filho aí, ou você vai ganhar muita alma para Jesus. Escolhe o melhor para você. Glória a Jesus. Brincadeira. Mas é coisa séria, irmão. Você deve ser muito mais depois de casado. Seu trato, sua consideração, seu respeito, seu carinho, seu romantismo. Por quê? Porque o amor tem que se arraigar, tem que se fortalecer, porque a vida tem suas dificuldades. E se um não ajudar o outro, a casa cai mesmo. Se um não compreender o outro, a casa cai mesmo. Então é necessário esse negócio mesmo. É bíblico aí, aleluia. Glória a Jesus. Aí, Cantares 6:3. Ela diz assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Palavra bonita, sim ou não? Mas isto, irmão, não é apenas aquela expressão possessiva, doentia. Sabe que tem pessoas que têm um ciúme doentio. Isso não presta, isso destrói a família. Então é aquela coisa. Agora, aqui está uma expressão de exclusividade, de unidade, de dever do amor no casal. E uma vez foi numa convenção no Rio de Janeiro, e vi um pastor muito famoso no Brasil todo e fora, e ele usou uma expressão assim que eu não esqueci, que eu já falei aqui. Ele disse assim: Deus fez um Adão para uma Eva e uma Eva para um Adão. E agora há pouco tempo eu ouvi um pastor também, numa dessas palestras grandes aí, dizendo assim: e Deus fez Adão e Eva, e não Adão e Ivo. Amém, irmão? Hoje tá perigoso o negócio aí, né? Deus fez Adão e Eva, e não Adão e Ivo. E hoje Deus fez um Adão para uma Eva e uma Eva para um Adão. Então aqui a esposa diz: eu sou do meu amado e ele é meu. Quer dizer, não é de outro, e não pode ser. E se isto é verdade? Se isto é verdade, então, se este é o negócio, você já tem o seu Adão e o Adão já tem a sua Eva, amém? Então você é dela e ela é sua, e pronto. Então cuida bem do que é seu, trata bem, não deixa faltar nada, amém? Glória a Deus, não deixa passar fome, nem sede. Trata bem, supre toda a necessidade aí, tá bom? E cuida bem do que é seu, e não deixa sair na rua que nem laranja de amostra. É sério, mano? Não deixa andar pela rua aí que nem laranjinha de amostra, não. Você é minha, você é meu. Vamos trajar decentemente, aleluia. Nós aqui não temos algumas restrições com roupa, com costume, com costumes, tá? Mas decência e ordem é ensino da igreja. Roupa decente. Você já tem o seu Adão, você já tem a sua Eva, te conserva, te trata bem e te arruma bem para ela, mas não com essa moda do mundo, com as coisas de fora por aí para chamar atenção na rua. Isso que está aí na rua é coisa do diabo. A gente sai às vezes na rua aí e vê certas pessoas que a gente tem que virar o rosto. Então esse tipo de coisa mundana não serve para crente. Isso que a esposa diz: eu sou do meu amado e ele é meu. Quer dizer, não tenho olhos para outro e não tenho que ser me mostrando, me esnobando para outros. Isso é santidade. Tá certo? Isso é santidade. Então quando você vai numa loja comprar uma roupinha, cuidado. Surgiu uma que anda ralando por aí, né? Rala o marido. Rala tudo. E aí a gente vê algumas coisas ridículas pela rua que só o sangue, né? Mas não é coisa para crente. Então aprenda a se trajar com decência, cuida seus filhos, né? Instrui na palavra de Deus. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, como templo do Espírito Santo, você tem que cuidar dele, em todos os sentidos. Na saúde, na vestimenta, em tudo. Você já viu aquela palavra de 1 Coríntios, que diz assim, que se você destruir o templo do Espírito, Deus o destruirá. Entendeu por que tem muita gente que adoece e morre antes do tempo? Porque não cuida do corpo. E a consequência vem e morre mesmo. Por que muitos caem em pecado? Porque não sabe se comportar, se arrumar com decência. Aí está lá no trabalho, e aí vem o enviado do diabo e fica cantando no ouvido lá.
Dali a pouco acha que a coisa em casa está meio difícil mesmo e cai no laço do diabo. A esposa virou uma arara dentro de casa e a coleguinha lá do serviço é tão boazinha, tão meiga, tão docinha. Dali a pouquinho vai para o brejo. Para o brejo mesmo. Enquanto a Bíblia está ensinando você a ser carinhoso, romântico, amoroso com seu esposo, com a sua esposa, com a sua família, para se fortalecer esses laços de amor e o diabo não encontrar brecha para entrar. É sério, irmão. É sério isso. Então quando ela diz, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, aleluia. Que convicção. Não é uma expressão possessiva doentia. É uma satisfação de uma consciência tranquila. Como que diz, eu só tenho olhos para o meu amado e ele para mim. Nós nos amamos. É isso que Deus quer para abençoar a família, abençoar os lares. E dentro de uma família assim, só pode crescer filhos e filhas sadias, que vão perfumar as nações por onde passar. Que vão adiante, vão levar o que aprenderam, o que receberam de Deus, da família. Glória a Jesus. Cantares capítulo 6, verso 8 e 9. 60 são as rainhas e 80 as concubinas, e as virgens sem número, mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe e a mais querida daquela que a deu à luz. Vendo-a, as filhas lhe chamarão bem-aventurada, as rainhas, as concubinas a louvarão. Coisa bonita, você já tinha lido esse versículo na Bíblia? Acho que muitos não tinham lido isso aí. Aí ele está dizendo que o rei podia ter muitas rainhas, muitas concubinas, amantes, servas, enfim, coisas dos reinos antigos. Podia ter muitas coisas, muitas mulheres, mas disse, uma só, ele disse, é a minha amada, aleluia. E aí ele diz que as outras louvariam ela, ou exaltariam ela, por esta fidelidade, por este afeto tão bom. E ele poder dizer, mas uma é a minha. E ele disse, a única da sua mãe e a mais querida da sua mãe. Olha, irmão, vê que coisa especial. Aí está laços de família. Ele pode dizer, é a única, é a preferida, é a amada da sua mãe. É especial. E Deus prepara essas coisas especiais. Então os seus filhos são especiais, porque são de Deus. Deus os deu para você. E a sua família, a maneira que você trata, é importantíssima. Agora, Cantares 5:11. A sua cabeça é como ouro mais refinado. Aí a esposa falando do esposo. Amém, esposo? A esposa dizendo, a cabeça dele é como ouro refinado. O que é isso? Uma pessoa inteligente, sábia, de boas ideias, de bom trato, de soluções, de resposta. A esposa olha e se admira. Mas que inteligente, que sábio, que homem que Deus me deu. Maravilha, aleluia. Cabeça de ouro, ela é um gênio. Às vezes pode ser um coitadinho, mas ela, o amor vê com perfeição, né? Aleluia. Mas é um cabeça de ouro. Diz para o seu marido aí, cabeça de ouro. Por quê? Porque é limpo pelo sangue de Jesus, não tem besteira na cabeça, então é de ouro mesmo. Amém, irmão? É de ouro. É cabeça ungida pelo Espírito Santo de Deus, é servo de Deus. Tá certo? Então não tem mais besteira na cabeça, não. É de ouro, sim. Não precisa ser o doutor, o filósofo, esse ou aquele, falando de tal, mas é um servo de Deus, então realmente é de ouro. Glória a Jesus. Aproveita e dá um abraço aí, diz para ele. Cantares 5:13, seus lábios são como lírios que gotejam mirra. Que coisa bonita isso. O que sai dos lábios do seu esposo para ti, esposa? Aqui diz que dos lábios do esposo goteja como mirra, né? Mirra era um extrato de plantas assim, de perfumes aromáticos para compor incenso e outras coisas, né? É um perfume. Matéria-prima aí para perfume de boa qualidade da época. Então ele diz que o falar do marido, o que sai da sua boca, claro que ele está falando daqueles beijos, né, românticos também. Amém, irmãs? Amém, irmão? Glória a Deus.
Mas está falando aí do que sai dos seus lábios, da sua boca, do seu falar, do seu proceder. Então são essas coisas gentis que o marido deve ter com a sua esposa. Glória a Jesus. Cantares 3:11. Saí, ó filha de Sião, e contemplai o rei Salomão com a coroa de que sua mãe o coroou no dia do seu desposório, no dia do júbilo do seu coração. Desposório no dia do casamento. E diz que a mãe coroou o rei, a Salomão. E é uma coisa interessante dizer que a sua mãe o coroou. Aí parte disso que eu já estou falando, da importância do exemplo dos pais que os filhos passam a seguir. É como coroar os filhos de êxito, de sucesso na vida futura. E a mãe tem esse grande papel na vida dos seus filhos. Tem esse grande papel, sem dúvida alguma. Então, irmãos, isto é fundamental, porque nós vivemos um tempo em que a igreja tem que dar esse testemunho ao mundo, mostrar famílias estruturadas, abençoadas e prósperas nesse sentido. Esse é o grande desafio da igreja hoje. Quando o mundo tem banalizado a família e estão aí numa briga para aprovar leis que quer fazer todo mundo engolir o homossexualismo, casamento entre homossexuais, homens ou mulheres, lésbica, enfim. E a igreja não pode aderir a essas coisas. A igreja tem que continuar mostrando famílias dentro do padrão divino, do padrão que Deus criou, e mostrando que é possível ser feliz e abençoado num casamento. Falei aqui outra vez, e vou relembrar, alguns não estavam, claro, gente nova aqui. Mas tinha uma amiga nossa, que quando minha esposa trabalhava na Zaleia, ela trabalhava na creche e cuidou das nossas filhas, as duas mais velhas pelo menos, eu me lembro, ela cuidou na creche. E daí fazia tempo que a gente não via ela, depois saímos de lá, ia também, fazia tempo. Um dia ela chegou lá onde eu trabalho, na prefeitura, e cumprimentou e conversamos, e tudo bem, e a família vai bem, vai bem, como é que está a esposa, como é que estão as filhas, estão bem, a mais velha já casou e tá. Bom, eu estou perguntando da esposa, ainda é a mesma? Porque fazia tempo que ele não via, né? E hoje está isso na cabeça de muita gente, ainda é a mesma, já trocou, já casou de novo, porque todo mundo está nessa ideia hoje. Tem gente que já casa planejando a separação. Quando nós separar, não sei o quê. E uma vez eu vi numa loja duas mulheres conversando, duas moças conversando, né? E uma estava para casar. Não, a gente fez assim, não sei o quê lá, alguma coisa de casa, alguma coisa, que eu peguei a conversa pela metade, porque se a gente separar, daí já está mais fácil as coisas. Pô, está planejando para casar e já falando na separação, já falando quando separar. Então é o que está hoje na cabeça de muita gente. Mas por que existem separações? Porque falta, na maioria dos casos, esse bom trato de um para com o outro depois de casado. Esse amor, esse cultivar, esse romantismo, né? Essa coisa aí. O pessoal fica muitas vezes na angústia, na aflição com as coisas, com os problemas, e descarrega um no outro, e ofende um ao outro, e esquece de tratar do amor, do romantismo, de vez em quando tirar um dia, tirar um tempinho, só para o casal, fazer um passeio junto. Tem que tirar. É muito trabalho, muita ocupação, muita coisa, vai desgastando. Chega um momento que você precisa largar a mão das outras coisas, pegar sua esposa e vamos fazer um passeio hoje. Não precisa ir para a Europa, vai para Buenos Aires. Senão vai ali para Dois Irmãos, vai aqui para Gramado, vai pertinho, mas tira um dia para dar um passeio, passear, só passear, caminhar, estar junto, conversar alguma coisa, tomar um sorvete junto não é pecado, tá certo? Comer um X, fazer alguma coisa, porque você tem que... quando você namorava, você fazia isso, não fazia? Uma vez eu namorei uma moça lá na roça, no interior, era gurizão, caminhei uns 6 quilômetros a pé, de noite, no escuro, passando mato. Tinha medo, mas eu queria ver a namorada, eu fui lá. Não tinha luz elétrica na roça naquela época, eu tinha uns 17 anos. Fui lá na casa da moça que eu queria namorar. Naquele tempo era lampiãozinho de querosene, né? E o pai torcendo o bigode ali do lado. Eu encarei tudo isso porque eu gostava daquela menina.
Entre tantas outras coisas que se faz, às vezes, depois de casado, acha difícil tirar um dia para você passear com a esposa. Faz isso, Deus vai abençoar. Deus vai lhe abençoar. Quando era namorado, você costumava levar um presentinho para a namorada, sim ou não? Um botãozinho de rosa, alguma coisa. Depois de casado, muito não faz. Depois de casado, muitos deixam de fazer. Mas não tem problema, você vai ter uma ajudinha hoje aqui. Ô, irmão, eu disse que tinha uma missão difícil. Vai ali, busca um negócio que está ali, nesse corredor aí. Traz aqui. Fica em pé aí. Glória a Jesus. Eu vou dar uma mãozinha para você hoje. Qual é o marido mais romântico que tem aqui hoje? Não, não. Pô, minha esposa, mas tu tá apressada, né? Então vem cá, então você vai ser a primeira. Veja. A tua missão é difícil, tu não trouxe a esposa hoje, né? Cadê os maridos? Já era para estar aqui, depressa. Pega aí. Olha aí. Cadê as esposas? Para aí. Cadê as esposas felizes aqui? É isso, vem os homens aqui, vem tudo aqui, fica aqui. Fica aí os maridos aqui. Eu quero as esposas aqui para esse lado aqui. Fica para lá. Quero as esposas pro lado de cá, Que mãozinha hoje, que coisa linda. É final de ano, é primavera, Cidade das Rosas, é benção pura. Aleluia, como Jesus é bom. Você já pensou numa declaração de amor bem bonita aí agora? Eu vou botar o microfone para ouvir. Cadê as crianças aí? As crianças olhando aí, olhar os papai e as mamães bonitos, né? Olha aí. Tem uns que ainda não tem, né? Ô, glória. Agora quem é que vai fazer a primeira declaração de amor bonita aí para a esposa? Quem é o valente aí? Os casais mais jovens? Tá, vamos lá, vamos entregar aí, vamos entregar. Então, Vamos lá, que nós queremos orar pela família. Aleluia. Ô, irmãos. Agora, tem umas irmãs aqui, amém, que o esposo é Jesus, né? Então vai ganhar uma rosa em nome de Jesus aqui, tá bom? Dá para um menino, a menina levar aí para as irmãs que estão ali. Amém? Cadê os meninos? As meninas aqui, levam uma rosinha lá, vem aqui. Maclair, Irmã Vitória, Fernanda, vai levando lá, isso. Glória a Jesus, nós queremos orar pelas famílias. Isso. Glória a Deus.
Bota aquele vídeo lá.